Olá, pessoal. Me chamo Yolanda Dantas, sou técnica de segurança do trabalho na SIM e bombeira civil. Vamos dar início agora ao nosso treinamento de combate a incêndio. Primeiramente, gostaria de informá-los sobre algumas boas práticas durante o nosso treinamento. Deixar o telefone no silencioso, sair da sala apenas em caso de extrema necessidade, não entrar com alimentos e bebidas na sala de aula, obedecer aos horários de início e retorno do intervalo. Sejam bem-vindos e que todos tenham um bom treinamento. O objetivo do treinamento é capacitar trabalhadores da empresa, estabelecendo os requisitos e condições mínimas de combate ao princípio de incêndio em atividades envolvendo riscos elétricos, objetivando a responderem com rapidez e segurança aos sinistros, preservando o patrimônio físico e humano da empresa. O público são os colaboradores, sim, e os requisitos ser maior de 18 anos. Vamos falar durante o nosso treinamento sobre NR23, proteção contra incêndio, objetivos gerais, aspectos legais, plano de abandono de área, teoria do fogo, propagação do fogo, classes de incêndio, prevenção de incêndio, métodos de extinção e agente extintores. Nosso foco durante o treinamento é a norma regulamentadora 23, proteção contra incêndio. No seu item 23.1, diz que todos os empregados devem adotar medidas de prevenção de incêndios em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. No item 23.1.1, diz que o empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre utilização dos equipamentos de combate ao incêndio, procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança e dispositivos de alarme existentes. No item 23.2, diz que todos os locais de trabalho deverão dispor de saídas em números suficientes e dispostas de modo que aqueles que se encontram nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. No item 23.3, diz que as aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos indicando a direção de saída, como está ilustrado na imagem abaixo. No item 23.4, diz que nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho. O item 23.5 diz que as saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento, como podemos ver na imagem abaixo. Plano de abandono de área. Este plano apresenta objetivos específicos, onde a sua finalidade é definir uma série de procedimentos em situações de emergência, a fim de garantir uma retirada segura e rápida dos funcionários e outras pessoas que estejam utilizando uma determinada área. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o fogo. O fogo pode ter sido a maior descoberta da humanidade, pois alterou consideravelmente o rumo da civilização e tornou-se um dos fatores mais importantes na sobrevivência da humanidade. E o que é um fogo? O fogo é uma reação química que combina materiais combustíveis com o oxigênio do ar, ativada por uma fonte de calor, com desprendimento de energia luminosa e energia térmica. O fogo está sob nosso controle. O que é incêndio? O incêndio é um fogo
que além de atingir temperaturas bastante elevadas, apresenta alta capacidade de se conduzir, fugindo ao controle do ser humano. Qual a diferença entre fogo e incêndio? Podemos estabelecer a diferença entre fogo e incêndio basicamente da seguinte maneira: fogo trata-se do fogo realizado de forma ordenada e em benefício ao homem. Já o incêndio trata-se do fogo ocorrido fora do controle e em malefício ao homem. Elementos que compõem o fogo. Os elementos que compõem o fogo são combustível, comburente, calor e reação em cadeia. Esse quarto elemento, também denominado transformação em cadeia do quadrado ou tetaedro do fogo, substituindo o antigo triângulo do fogo. Vamos falar agora sobre combustível. O que é combustível? Combustível é todo material que queima. São sólidos, líquidos e gasosos, sendo que os sólidos e os líquidos se transformam primeiramente em gás pelo calor e depois inflamam. Alguns exemplos de combustíveis sólidos são o papel, o plástico, o papelão, o metal, dentre outros. Os combustíveis líquidos podem ser classificados em voláteis e não voláteis. Os voláteis são os que desprendem gases inflamáveis à temperatura ambiente, como, por exemplo, o álcool, o éter, benzina e etc. Os não voláteis são os que desprendem gases inflamáveis a temperaturas maiores do que a do ambiente, como, por exemplo, óleos, graxas e etc. Já os exemplos de combustíveis gasosos, podemos ter o butano, o propano, o etano, entre outros. Como falamos em combustíveis gasosos, vamos ver um vídeo sobre mitos e verdades do GLP. Vou estar falando aqui a respeito de GLP, nosso gás liquefeito de petróleo, famoso gás de cozinha. Muita gente tem medo de lidar com isso aqui, mas isso aqui é muito simples e é muito fácil de resolver os problemas que podem haver com ele. Por que é gás liquefeito de petróleo? Aqui dentro, esse gás, que é uma mistura de propano e butano, alguns derivados do petróleo, ele vai estar sob alta pressão. Esse gás sob alta pressão vai estar aqui em forma de líquido. Vai ser mais ou menos aqui 85% na fase líquida e 15% aqui na fase gasosa. À medida que o gás vai acabando o líquido ali dentro também. Você vai reparar que o botijão vai ficar um pouco mais leve, tranquilo? Aí eu te pergunto, o botijão explode, sim ou não? Em um caso de um incêndio, onde o fogo estiver batendo diretamente nas paredes do cilindro, esse cilindro aqui vai aquecer. Aqui dentro tem um plug fusível, que quando chegar a mais ou menos 70 a 75 graus, ele rompe para evitar justamente essa explosão. Então, quando chegar a 70 a 75 graus, esse plug fusível vai romper, o gás vai sair, o que vai evitar a explosão do seu cilindro de GLP. O que pode acontecer é você se deparar com essa situação aqui, ó. O que eu faço se eu me deparar com essa situação aqui? Repara que aqui, ó, o fogo começa uns 2 a 3 centímetros aqui em cima. Aqui, ó, onde só tem gás, você consegue ainda meter o dedo, por causa da diferença de pressão. Então o que você vai fazer? Abaixado aqui, bem longe do fogo, você vai pegar a mão aqui, ó. Repara que aqui eu consigo segurar tranquilamente, tá? Chega gelado por causa da diferença de pressão. Eu vou chegar aqui com o dedão, por que o dedão? O dedão é mais grosso, é mais fácil de você fazer isso. Eu vou chegar aqui, ó, de baixo para cima e eliminar essa chama. Eliminei essa chama, eu pego o botijão, levo para o lado de fora e se ele estiver vazando do lado de fora não tem perigo nenhum. O GLP não tem perigo de vazar em ambiente aberto, beleza? Você vai chamar sua concessionária ou responsável que vai realizar a troca do botijão. Coisa que as pessoas fazem e é errado. Já vi instruções que o cara fala assim para você: se estiver acontecendo isso, você pode pegar o bujão e levar para o lado de fora. Posso fazer isso? Não acontece nada comigo. Mas se eu fizer isso aqui dentro da minha casa, o que pode causar? Logicamente, vai causar um incêndio dentro da sua casa. Então, primeiro, elimina a chama. Se você for mulher, tiver a unha muito grande, você pode jogar o dedo lateralmente. Ó, isso aqui, ó, também vai eliminar essa chama, tranquilo?
Então, ó, tá vazando ainda. Vou pegar ele, levar pro lado de fora, ele vazando em ambiente aberto, não tem perigo nenhum. Eu posso fazer isso tanto vazando aqui por cima quanto vazando por baixo. Não tem problema. Se eu tiver com medo de meter o dedo, eu posso pegar ainda um pano úmido e jogar aqui por cima para fazer o mesmo efeito. Vai eliminar aquele gás, consequentemente eliminando a chama. Vai levar o bujão para o lado de fora, não tem perigo nenhum. Uma forma muito prática, muito comum de ver se o bujão está vazando após a instalação dele é fazer isso aqui, ó. Você pega uma esponja com detergente e vai vendo todos os cantos deles ali. Vai colocando ali aquela espuma. Se você reparar que não está fazendo bolhas, não está vazando nada, você sabe que ele foi bem instalado. As bolhas que saem é mais ou menos assim, quer ver? Se ele estiver vazando um pouco, você vai ver bolhas assim, ó, se formando. Beleza? Então, se tiver alguma bolha se formando, você sabe que está vazando. Agora, se você passou em todos os cantos ali, não apareceu bolha nenhuma, quer dizer que ele está bem instalado, você não precisa se preocupar. Outra coisa que as pessoas fazem que é errado. Muitas vezes a pessoa percebe que o botijão está vazando por aqui, ó, aqui em cima. Por quê? Aqui tem uma mola que estabiliza aquele plug ali para evitar que o botijão vaze. Quando você coloca o registro aqui, aquela mola é pressionada para baixo. Muitas vezes aquela mola sendo pressionada para baixo, na hora de voltar, ela trava e fica vazando gás por aqui. Aí tem muita gente que pega a chave de fenda e fica dando pancada aqui, ó, para ver se a mola volta pro lugar. Você causando essa faísca aqui, pode acontecer a mistura ideal e o fogo vir aqui em cima da tua cara. Não vai explodir, mas você pode se queimar. Não se deve fazer isso, certo? Você chamar um responsável da concessionária do gás ou do botijão, alguém que tenha perícia técnica para fazer isso, para consertar essa parte. No máximo, o que a pessoa poderia fazer, nesse caso da chave de fenda, era encostar a chave de fenda aqui e bater por cima dela, para não ter o risco de gerar ali a faísca e queimar a sua mão, queimar o seu rosto, beleza? Mas não tente fazer isso em casa. Chame alguém responsável e entenda do GLP que trabalhe com esse tipo de material. Então, se eu já sei que o GLP não explode, que eu consigo resolver facilmente aqui o problema, eu sei que estiver saindo fogo ali por cima. Qual é o maior perigo do GLP? O maior perigo do GLP é ele vazando em ambiente confinado. Por quê? Às vezes a pessoa esquece o gás aberto ou o gás está vazando e o cara vai viajar, esquece lá. Quando ele volta, ele sente aquele cheiro forte de GLP. Outra pergunta: o GLP, na sua origem, tem cheiro? Não, não tem cheiro. O cheiro que a gente sente característico de GLP é um aditivo químico à base do enxofre, que chama mercaptano. Se não tivesse esse aditivo químico, seria muito mais fácil acontecer acidentes nas residências com GLP. Então aquele aditivo químico é para te safar, é para quando você chegar em casa sentir aquele cheiro de GLP. E o que eu devo fazer? Cheguei de viagem, o cheiro de GLP está muito forte. Mesmo o GLP sendo um gás mais pesado que o oxigênio, ele pode tomar conta da sua casa toda. Então, se eu abrir a porta, sentir um cheiro forte de GLP, o que eu faço? Não ligo nenhuma luz, tiro os calçados, entro descalço ou de meia, isso tudo para evitar o atrito que o seu pé pode fazer ali no chão e evitar ainda uma lâmpada incandescente que você acenda ali, causar explosão, acontecer a mistura ideal e mandar sua casa pelos ares, correto? Você vai lá, vai abrir todas as portas e janelas para ventilar bem essa casa e vai ver de onde está vindo o vazamento. Se foi o fogão que você esqueceu aberto a válvula, você fecha. Se o vazamento estiver direto no bujão, você vai desconectar e colocar ele do lado de fora. Como eu falei, vazando em ambiente aberto não tem perigo nenhum. Bom, pessoal, esses foram alguns mitos e verdades do GLP. Comburente. O comburente é o elemento principal da combustão, sem o qual o fogo não existiria, pois com ele a combustão se mantém enquanto houver o material combustível. Apesar de o oxigênio ser o comburente principal, pode existir comburente pela união de outros materiais com o oxigênio, como é o caso do bromo, cloro ou enxofre. A quantidade de oxigênio no ambiente vai determinar se haverá ou não combustão. Ela é dividida da seguinte forma: de 0 a 8% de oxigênio, não há chamas. De 9 a 13% de oxigênio, a combustão é lenta. De 14 a 21% de oxigênio é suficiente para haver combustão ou para que ela se mantenha. Calor é uma forma de energia. É o elemento que dá início ao fogo. É ele que faz o fogo se propagar. Pode ser através de uma faísca, uma chama ou até mesmo um superaquecimento.
em máquinas e aparelhos energizados. Reação em cadeia. Os combustíveis, após iniciarem a combustão, geram mais calor. Esse calor provocará o desprendimento de mais gases ou vapores combustíveis, desenvolvendo uma transformação em cadeia ou reação em cadeia, que, em resumo, é o produto de uma transformação gerando outra transformação. Propagação do fogo. O fogo pode se propagar de três formas: pelo contato da chama em outros combustíveis, através do deslocamento de partículas incandescentes e pela ação do calor. O calor é uma forma de energia produzida pela combustão ou originada do atrito dos corpos. Ele se propaga por três processos de transmissão que vamos ver em seguida. Condução é a forma pela qual se transmite o calor através do próprio material, de molécula a molécula ou de corpo a corpo. Podemos ver um exemplo de condução na imagem. Quando aquecemos uma das extremidades de uma barra de ferro, com o tempo, através da condução, a barra ficará totalmente aquecida. Convecção é quando o calor se transmite através de uma massa de ar aquecida, que se desloca do local em chamas, levando para outros locais quantidade de calor suficiente para que os materiais combustíveis aí existentes atinjam seu ponto de combustão, originando outro foco de fogo. Na imagem, podemos observar que o incêndio tem início na parte inferior do prédio e que a massa de ar aquecida sobe, gerando outro foco de incêndio na sua parte superior. Irradiação é quando o calor se transmite por ondas caloríficas através do espaço sem utilizar qualquer meio material, como podemos ver na imagem abaixo. Temos o incêndio primário e ele irradia para outro foco de incêndio, que seria o incêndio secundário. Classes de incêndio. Os incêndios são classificados de acordo com os materiais que estão queimando. Esta classificação serve para indicar o material incendiado, o melhor método de extinção, bem como o tipo de agente extintor a ser utilizado. Incêndio tipo classe A. Caracteriza por fogo em materiais sólidos. Queimam em superfície e profundidade. Após a queima, deixam resíduos, brasas e cinzas. Esse tipo de incêndio é extinto principalmente pelo método do resfriamento e às vezes por abafamento através de jato pulverizado. Incêndio classe B. Caracteriza por fogo em combustíveis líquidos inflamáveis, queimam em superfície, após a queima não deixa resíduos, e esse tipo de incêndio é extinto principalmente pelo método do abafamento. Incêndio tipo classe C. Caracteriza por fogo em materiais ou equipamentos energizados, geralmente equipamentos elétricos. A extinção só pode ser realizada com agente extintor não condutor de eletricidade, nunca com extintores de água ou espuma. O primeiro passo no incêndio de classe C é desligar o quadro de força, pois assim ele se tornará um incêndio de classe A ou B. Incêndios tipo classe D. Caracteriza por fogo em metais pirofóricos, alumínio, antimônio, magnésio, etc. São difíceis de serem apagados. Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento. Nunca utilizar extintores de água ou espuma para a extinção do fogo tipo classe D. Métodos de extinção do fogo. Partindo do princípio de que para haver fogo são necessários o combustível, comburente e o calor,
formando o triângulo do fogo, ou mais modernamente, o quadrado ou tetaedro do fogo, quando se admite a ocorrência de uma reação em cadeia, para nós extinguirmos um fogo, basta retirar um desses elementos. Com a retirada de um dos elementos do fogo, temos os seguintes métodos de extinção: extinção por retirada do material, por abafamento, por resfriamento e extinção química. A extinção por retirada do material é a que chamamos de isolamento. Esse método consiste em duas técnicas: retirada do material que está queimando e retirada do material que está próximo ao fogo. A extinção por retirada do comburente é a que chamamos de abafamento. Este método consiste na diminuição ou impedimento do contato do oxigênio com o combustível, como podemos ver na imagem abaixo. Extinção por retirada de calor é a que chamamos de resfriamento. Este método consiste na diminuição da temperatura e eliminação do calor, até que o combustível não gere mais gases ou vapores e se apague. Método de extinção para a classe D. Para sua extinção, necessita de agentes extintores especiais, que se fundam em contato com o metal combustível, formando uma espécie de capa, que o isola do ar atmosférico, interrompendo a combustão pelo princípio de abafamento. Os pós especiais são compostos dos seguintes materiais: cloreto de sódio, cloreto de bário, monofácito de amônia, grafite seco. O princípio da retirada do material também é aplicável com sucesso nessa classe de incêndio. Vamos falar agora um pouco sobre os extintores de incêndio. Quais são os objetivos? Identificar o tipo de extintor, classificar de acordo com a classe de incêndio e manusear corretamente. Qual a definição de extintor? São aparelhos de prevenção destinados a dar combate a princípios de incêndio por meio de injeção de substância extintora. Então, é bem importante lembrar que os extintores de incêndio é destinado a dar combate a princípio de incêndio. Instalação e sinalização. Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um círculo vermelho ou por uma seta larga vermelha com bordas amarelas. Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruída por forma nenhuma. Esta área deverá ser no mínimo de 1 metro por 1 metro. Como podemos ver na imagem, a sinalização de onde devem ficar os extintores de incêndio. Os extintores não deverão ter sua parte superior a mais de 1,60 m acima do piso. Por que isso? Para facilitar na hora de um combate a um princípio de incêndio, as pessoas, né, a pegarem esse extintor. Então, nesta altura, fica mais fácil, né, de ter esse manuseio com esses extintores. Então, pessoal, agora a gente vai falar para vocês sobre as vantagens e limitações dos extintores de incêndio. As vantagens é por ser de pequeno porte, de fácil manuseio e custo razoável, e possibilidade de localização próximo aos locais onde haja maior probabilidade de ocorrer um sinistro. E tratando um pouco de limitações, é porque eles têm agente específico e, além disso, a quantidade de agente extintor é limitada caso ocorra um princípio de incêndio de uma forma maior, né? Falando um pouco de manômetros dos extintores. Nas imagens, podemos observar que os extintores podem estar com baixa pressurização
com a pressão ideal para uso ou com excesso de pressão. Na imagem, na primeira imagem, podemos observar um manômetro com baixa pressão. Ele fica sinalizando no vermelho. Então, um manômetro com a pressão de uso, ele fica no verdinho. Então, se vocês observarem os manômetros de extintores, se ele estiver no verde, ele está com a pressão de uso adequada. E se ele estiver no amarelo, como alguns são amarelos, outros são brancos, ele está com excesso de pressão. Caso o manômetro de algum extintor esteja com baixa pressão ou excesso de pressão, esses devem ser levados para manutenção e não podem ser utilizados. Então, uma observação importante que temos a fazer em relação dos extintores é que os extintores de alta pressão, como é o caso do extintor de CO2, ele não possui manômetro, tá? Então, isso é uma nota aí que é bem importante para que vocês fiquem sabendo ao visualizarem e poder identificar um extintor. Quando você identificar um extintor que não possui manômetro, consequentemente você já sabe que ele é um extintor de CO2. Falando um pouco da portabilidade dos extintores. Os extintores podem ser portáteis, são aqueles cujo peso não ultrapassa 20 kg. Podem ser não portáteis, são os sob rodas ou rebocáveis. E podem serem também estacionários, são as baterias de extintores. Observação importante. Os extintores deverão ser instalados em lugares bem visíveis, devidamente assinalados e de livre acesso. Não deverá ser permitido o acúmulo de materiais no chão, por baixo ou ao redor dos mesmos. E os extintores somente serão retirados da parede em 3 situações. Primeiro, ao combate a princípio de incêndio. Segundo, se for para a realização de alguma instrução. E terceiro, para manutenção. Extintor de água pressurizada, AP. Quais são as características desse extintor? Ele possui um cilindro externo, como podemos ver aí na primeira imagem com a letra A. Possui gatilho para controle de jato. Na primeira imagem é onde fica a letra B. Possui mangueira com esguicho, que na imagem é onde temos a letra C. Possui manômetro, tá? Que na imagem é onde fica identificado a letra D. E pino de segurança, que é onde fica sinalizado na imagem a letrinha E. Então, por essas características, a gente consegue identificar um extintor de água pressurizada, vulgarmente conhecido como AP. Quais são as características do extintor de CO2? Então, ele possui cilindro, válvula de descarga, mangueira, difusor, pino de segurança e punho de manejo. E a carga dele é de dióxido de carbono ou gás carbônico, CO2. Extintor de PQS. Os aspectos dele são cilindro externo, gatilho para controle de jato, mangueira com esguicho, manômetro e pino de segurança. Nesse slide, podemos ver alguns exemplos de como atuar com cada extintor, certo? Tanto com de água pressurizada, de gás carbônico e de pó químico seco. Existem alguns tipos de extintores especiais, como por exemplo o extintor classe K, que ele é usado para óleos e gorduras, específico para ambientes de cozinha, e o método de extinção dele é por abafamento. Então, a nível de conhecimento, venho aqui trazer para vocês um dos extintores especiais, que é o da classe K, que para a nossa realidade do nosso trabalho, a gente não utiliza extintor
desse tipo, né, dessa classe. O extintor também, classe D, é tido como extintor especial. E também para a nossa realidade de trabalho é um tipo de extintor que a gente não utiliza. Mas para nível de conhecimento, no Brasil, extintores classe D, assim como extintores classe K, não têm normalização, normas técnicas publicadas até o momento. Esses dois tipos de extintores não são tratados pelas normas existentes e, por este motivo, não podem ser certificados. Normas que eu falo brasileiras. Bom, pessoal, para fixar um pouco do que já foi falado sobre extintores, vou mostrar alguns vídeos a vocês da forma mais rápida de identificar e utilizar os extintores. Hoje eu vou te ensinar como identificar o extintor de incêndio de maneira rápida, até no escuro, para você evitar que um princípio de incêndio se torne um grande incêndio ali de bobeira. Hoje eu vou te ensinar como identificar o extintor de incêndio de maneira rápida, até no escuro, para você evitar que um princípio de incêndio se torne um grande incêndio ali de bobeira. Meu nome é Douglas Paraíso, sou bombeiro militar, fuzileiro naval, dou instrução de combate a incêndio, trabalho em altura, trabalho em ambiente confinado e resgate. Hoje eu vou falar sobre formas de identificação de extintores rápido. Eu não vou me ater, como nos outros vídeos, a normas, a conceitos. Eu vou falar o que vale na prática para você conseguir identificar rápido o extintor, pegar o extintor certo para a classe correta e resolver o seu problema. Como você já deve saber, extintor de incêndio é para princípio de incêndio. Não adianta você pegar um negócio desse aqui e ir num grande incêndio já sua casa tomada pelo fogo e tentar resolver com um extintorzinho desse aqui. Os extintores vão durar ali de 30 segundos, 1 minuto. Então isso aqui é para quando o incêndio está no princípio, a primeira fase ali do incêndio. Muita gente já conhece os extintores. Se eu perguntar a alguém que está fazendo uma prova ali, ela vai saber responder. Só que na hora do incêndio, cola as placas, não sabe o que fazer. Então, eu vou ensinar técnicas aqui para você identificar rápido pelas características físicas dos extintores. Já falei nos vídeos anteriores de teoria do fogo, elementos essenciais da combustão. Já falei sobre as classes de incêndio. Agora eu vou entrar na parte do combate propriamente dito. Viu? Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro extintor, extintor de água pressurizada, famoso extintor de AP. Normalmente você vai ver os brigadistas, bombeiros civis falando ali, pega o AP para mim. Você já sabe que é o extintor de água pressurizada. Aqui dentro tem água, 80% água, 20% material propelente, que vai fazer essa água sair ali de dentro. Muitas vezes acontece da pessoa balançar o extintor e tá cheio d'água, tá bom, isso aí não vale. Se ele tiver cheio d'água, mas tiver sem pressão, você vai apertar o gatilho aqui e não vai sair nada. Esse extintor aqui vai ter 10 litros a carga nominal dele. O jato dele chega ali de 10 a 15 metros e ele serve exclusivamente para a classe A. Não sabe quais são as classes de incêndio? Clica aqui no card que eu já fiz vídeo sobre isso. Todo extintor vai ter isso aqui, ó, na frente dele, o rótulo do extintor. No rótulo tem tudo sobre ele, o que pode fazer, o que não pode, a classe que você deve usar, como você deve agir, NBR, mas dificilmente alguém na hora do incêndio vai parar para ler isso aqui. Nem em treinamentos que eu dou, ninguém para ler isso aqui. Imagina na hora do incêndio real que você vai estar nervoso. Então, vamos identificar o extintor pela característica física. Você olhando de longe, já vai saber que extintor é esse. Se você estiver no local confinado com fumaça, visibilidade reduzida, só no tato você consegue distinguir esse extintor aqui. Então, esse extintor aqui, de água pressurizada, repara que ele é o extintor de baixa pressão. Ele vai ter um manômetro aqui, ó, que vai estar marcando o material propelente. Esse manômetro tem que estar sempre na faixa verde. Outra coisa que vai te ajudar a identificar o extintor de água, tem essa solda aqui, ó, tanto em cima quanto lateral. O nome dessa solda aqui chama costura. Então no escuro, eu pego aqui, pô, o extintor é grandão. Tem aqui a costura, tem aqui um manômetro. Outra característica, o bico dele aqui, ó, é fino. Como o jato tem que atingir 10 a 15 metros, você vai reparar que o bico dele aqui é fino. Então peguei no escuro, tem costura, tem manômetro, bico fino, só pode ser o de água. Mas tem uma característica melhor ainda para você identificar, que é o barulho. Repara quando eu bato nele, ó, faz um barulho de lata. Se você bater com um aqui, ó, repara que tem um barulho de lata característico. Vai ficar mais fácil de você identificar esse extintor mesmo no escuro. Você vai saber que é o extintor de água para a classe A. Então, associe isso aqui, ó. Para a classe A, que são os materiais sólidos, você vai usar o extintor de água. Então, tenta massificar isso na sua cabeça e vai dar certo, tranquilo? Então, vamos lá, esse aqui é o extintor de PQS.
pó químico seco. Ninguém vai falar, vou pegar o pó químico seco. Normalmente a pessoa, você vai falar, vou pegar lá o PQS. O PQS tem outras características que vai ficar fácil identificar ele também, mesmo no escuro. Primeiro, o PQS, o mais comum é o pequeno, é o de 6 kg de carga nominal. Só que você não pode levar isso em consideração sempre, porque tem de 6, tem de 9, tem de 12 quilos. E o de 12 quilos é do tamanho do de água. Então é muito parecido, porque repara, ele também tem manômetro, que tem que estar na faixa verde. Ele também tem costura, porque é o extintor de baixa pressão também. Então o que vai diferenciar os dois se eles forem do mesmo tamanho? O PQS, repara que o bico dele aqui, ó, vai ser bem mais grosso. Por quê? Como é um pó químico, se fosse um bico fino, ia entupir toda hora. Então, enquanto o extintor de água tem um bico fino, o PQS é o bico aqui, ó, bem largo. O jato desse extintor chega mais ou menos ali uns 5 metros. Então, enquanto o de água chega a 10 a 15, esse aqui 5 metrinhos só. Então, você tem que chegar um pouco mais perto com esse tipo de extintor. E outra característica mais fácil ainda para você identificar o PQS e diferenciar ele ali do de água pressurizada é o barulho. Ó, enquanto o de água tem um barulho de sino, aquele barulho de lata característico, o PQS tem esse barulho seco. Então você pegou o extintor, se eles forem do mesmo tamanho, tem costura, tem manômetro, vai lá no bico. Opa, o bico dele aqui é bem largo. Fui no barulho, pô, não tem como se enganar. O barulho dele é seco, enquanto o extintor de água tem aquele barulho característico. Só que enquanto o extintor de água ele só serve para a classe A e é proibido para a classe B e C. Por quê? Se você tacar água na classe C, materiais elétricos, você tem o risco de tomar um choque. Se tacar água no líquido inflamável, classe B, vai acontecer o fenômeno do boil over, que eu já fiz vídeo sobre. Clica aqui no card. Já esse aqui, o PQS, serve para as classes B e C, tanto para o líquido inflamável, onde ele é mais eficiente, quanto para os materiais elétricos também. Entretanto, esse extintor aqui, ele tem uma peculiaridade. Esse pó aqui é bem corrosivo. Então, se você taca ele no material elétrico, pode acontecer daquele pó entrar ali nos circuitos e danificar o material. Às vezes você vai apagar um incêndio ali no material elétrico ali de valor pequeno, numa cafeteira, num computador, e você vai estar danificando uma máquina ali do seu chefe ou da sua empresa que custa 2, 3, 4, 5 mil reais. Fique sabendo que tem outro extintor que vai ser melhor para o material elétrico. Apesar do PQS servir para a classe B e C, ele vai ser melhor, vai danificar menos, vai ser mais bem utilizado na classe B, nos líquidos inflamáveis, tranquilo? E temos ainda o CO2, dióxido de carbono. Ninguém fala assim, eu vou pegar o dióxido de carbono. Todo mundo fala, eu vou pegar o extintor CO2. CO2. Esse extintor aqui, dá para ver que ele é diferente. A 200 metros de distância eu consigo identificar esse extintor aqui, porque ele é o único que tem isso aqui, ó, difusor. Difusor com punho. Para que serve o difusor? Esse extintor aqui é o extintor de alta pressão. O que acontece? Se não tivesse o difusor aqui, esse jato de alta pressão ia sair de qualquer forma. Então o difusor vai auxiliar para direcionar aquele jato. E para que serve o punho? Justamente para segurar. Porque se ao invés de segurar no punho, você segurar no difusor, vai acontecer de queimar a sua mão. O jato, quando sai ali, sai congelando esse difusor aqui. Você vai reparar que ele vai ficar branco. O CO2, ele é bem mais pesado. Você vai reparar que ele é bem mais pesado que os outros. Esse extintor aqui, apesar da carga nominal dele ser de 6 kg, 4, 8 kg, ele tem a parede do cilindro bem mais grossa por ser de alta pressão. E por a parede do cilindro ser bem mais grossa, ele é bem mais pesado. Vocês vão reparar, nada que ninguém consiga carregar. Qualquer um brigadista consegue carregar isso aqui, tá? É mais pesado, mas você vai conseguir. Repara que ele também não tem manômetro. Imagina se eu botasse uma peça de plástico aqui, de qualquer jeito, com esse extintor de alta pressão. Ia explodir essa peça toda hora. E como ele é alta pressão, repara que ele também não tem costura. O cilindro aqui é inteiriço. Ele também serve para as classes B e C, tanto para o líquido inflamável quanto para o material elétrico. Entretanto, ele é muito mais eficiente contra os materiais elétricos, porque o CO2 é um gás inerte que vai tomar conta do oxigênio ali, vai eliminar a chama e não vai danificar nada. Já quando você for usar ele nos líquidos inflamáveis, você já tem que ter cuidado. Por exemplo, se tiver uma frigideira aqui com óleo quente pegando fogo, eu pego esse extintor aqui, cheio de pressão, taco nessa frigideira, o que pode acontecer? Jogar a frigideira longe. Aí, se eu não conseguir apagar aquele óleo quente que pode ter pegado em outros materiais combustíveis, 30 segundos depois, que é mais ou menos quanto tempo você gasta para eliminar tudo que está aqui dentro, você piorou a situação. Então, apesar dele servir para a classe B e para a classe C, ele é muito melhor para a classe C. Então, repara, como na classe A, você lembrou, que são para materiais sólidos, classe A, estou de água. O CO2, você vai utilizar bem na classe C,
nos materiais elétricos. Então tenta associar isso, que vai ficar mais fácil você gravar, principalmente na hora dos apuros ali, na hora do evento real acontecendo, tranquilo? Outra coisa que eu não falei, que é muito importante, existe uma diferença entre proibição e funcionalidade. Por exemplo, se eu tacar o extintor de CO2 em cima do material sólido, em cima da madeira, do papel, da borracha, da classe A, acontece o que com você? Exatamente, nada! Por quê? O CO2, que é um gás inerte, ele não vai te atingir, não vai acontecer nada contigo. Ele não é proibido, repara, não tem nada escrito que ele é proibido aqui. O de água é proibido tacar na classe B e C, e os motivos eu já expliquei. Agora, esse aqui não é proibido, mas ele não é eficaz. Se eu tacar esse extintor aqui, se eu tacar o CO2 em cima da madeira, do papel, do papelão, aquela chama pode até apagar superficialmente. Entretanto, como eu falei nos vídeos sobre as classes de incêndio, o material sólido queima em superfície e profundidade. Então, provavelmente você vai apagar aquela chama superficialmente e o fogo vai voltar. E outra coisa desse extintor aqui, que ele é no mínimo ali umas 4 vezes mais caro que o extintor de água. Então imagina que a tua empresa está pegando fogo em um monte de caixotes, pallets, material sólido. Você pega o extintor de CO2, que é 4 vezes mais caro, usa e o fogo volta. Vai tomar uma justa causa de bobeira, né? Não, é brincadeira. Eu não sei se vai dar justa causa, mas você vai estar usando um extintor que é mais caro e não vai ser tão eficiente quanto aquela classe ali. Então você tem que reparar isso. Sempre tem que identificar a classe rápido, pegar o extintor certo e debelar a chama o quanto antes. Então, recapitulando, como eu identifico o extintor de água? 10 litros, tem costura, tem manômetro, o bico é fino e tem barulho de lata, barulho de sino. Como identifica o extintor de PQS? Mais comum de 6 kg, mas mesmo que ele tenha 12 kg e seja do tamanho do de água, ele também tem costura, também tem manômetro, o bico dele é mais largo e o barulho é seco. Extintor de CO2 é o único que tem difusor com punho, além de ser mais pesado e o cilindro ser inteiriço, não tem costura e também não tem manômetro. Utilização do extintor. Você vai reparar que todo extintor tem um gatilho, a alça de transporte, tem o pino de segurança e o lacre de segurança. Para que serve o lacre? O lacre me diz que o extintor está pronto para uso. Ele não foi violado aqui ainda. E extintor sem lacre é o quê? Não é extintor usado. Por quê? Toda empresa tem um espírito maligno, um estopor, que vai lá e rompe esse lacre aqui de sacanagem só para ver como é. Aí eu te pergunto, na hora do incêndio, tem 2 extintores iguais, só que um tá com lacre e um tá sem. Você vai pegar qual? Justamente, vai pegar um com lacre porque você não é idiota. Então, se romper o lacre, eu não tenho como saber se esse extintor foi usado ou não. Aí o técnico de segurança da empresa, o responsável, vai ter que mandar para fazer o reteste. E isso aqui é o pesadelo de alguns técnicos de segurança de algumas empresas. Nunca rompa o lacre de sacanagem. Se vê alguém rompendo, dá os porros, porque isso aqui é para segurança de vocês. O pino de segurança serve para quê? Para evitar o disparo acidental. Antes de eu utilizar o extintor, eu tenho que fazer o quê? Retirar esse pino aqui. Só que olha só, extintor não é granada. Muita gente quer pegar esse pino aqui e ficar puxando. Dependendo do fabricante desse lacre, o lacre é duro pra caramba. Aí eu já vi marmanjo em treinamento fazendo assim, ó, dando o dentinho no lacre para arrebentar. Sendo que se ele tivesse feito o movimento certo, que é o giro do pino, o lacre arrebentaria muito mais fácil. Então o pino não foi feito para puxar. Você gira o pino primeiro, rompe o lacre, depois tira esse pino. Você vai fazer um teste no chão e vai para o incêndio. Por que eu faço o teste antes? Isso aqui é um equipamento como outro qualquer, pode dar falha. Então faça o teste antes de ir para o incêndio. Às vezes o cara pega o extintor, rompe o lacre, ele vai correndo 100, 200 metros. Chegou lá, o extintor não funcionou. Vai ter que voltar para pegar outro. Enquanto isso, o incêndio está aumentando e pode vir a se tornar um grande incêndio porque você demorou. Outra coisa, o gatilho é muito fácil de usar, é só apertar ele aqui. Agora, a alça de transporte é muito importante. Você vai utilizar como? Você vai botar a mão aqui, ó, por baixo da alça e vai carregar o extintor. Muita gente, eu já vi treinamentos que o cara ensina você pegar o extintor e botar aqui no ombro. Você correr ou tirar uma foto com esse extintor aqui, fica legal pra caramba, né? Mas aí você tem um problema nas costas, tem um desvio de coluna, vai dar um problema aqui de bobeira. Você pode cair, se machucar, então não inventa. Extintor vai ser na palma da mão aqui, ó, levando pela alça de transporte. O cara estudou anos para fazer isso daqui e você quer inventar de levar o extintor aqui em cima no ombro e muita gente leva o extintor aqui, ó, ninando o extintor. Aí você cai, bate de cara no chão, se machuca de bobeira.
Então, recapitulando, aconteceu um incêndio. Primeiro, identifica a classe de incêndio. Identifica o tipo de extintor. Retire o lacre. Como é que eu retiro o lacre? Girando o pino. Tira o pino dali. Faça o teste do extintor no chão. Aí sim, eu vou correndo pro incêndio e vou tacar ali, ó, distância de segurança na base do fogo, de preferência a favor do vento. Dessa forma, você vai resolver o seu problema, vai resolver o princípio de incêndio e é muito melhor você usar um extintor desse aqui. Um brigadista, um bombeiro consegue apagar um princípio de incêndio com um extintor desse aqui facilmente. Agora, se você demorar muito, esse princípio de incêndio vai se tornar um grande incêndio, isso aqui não vai servir mais, aí você vai ter que montar linhas de mangueiras. Uma pessoa só vai ter dificuldade para combater, vai depender de uma equipe. Então, se você puder resolver com isso aqui, o quanto antes, melhor. Brigadista, bombeiro, resgatista, tem que ter agilidade, tem que ser safo. Treine isso aqui. Treina com o extintor no claro, com o extintor no escuro, até massificar e ficar na massa do sangue. Bom, pessoal, espero que tenha conseguido compartilhar um pouco de conhecimento com vocês e que vocês consigam, a partir de agora, identificar e utilizar os equipamentos de combate a incêndio da forma correta. Vamos realizar uma avaliação e, antes disso, gostaria de compartilhar um vídeo com vocês motivacional sobre percepção de risco. Quando eu recebi o convite, eu fiquei imaginando o que seria esse encontro, né? Você está sabendo que você foi convidado para fazer um vídeo institucional da empresa? E lá você vai encontrar com outras pessoas de outras regionais, né? Eu não imaginava o que ia ter aqui hoje. Bom, pessoal, esse aqui é o Elon. Quando tinha 5 anos de idade, o moleque era um pouquinho levado, fazia algumas artes, teimava um bocado. Teve um dia que eu tive a brilhante ideia de pegar pegar um guarda-chuva, subir no telhado. Aí eu pulei do telhado. Minha sorte é que tinha areia de construção embaixo. Aprontava muito, dava muito trabalho com a minha mãe. A minha mãe era enfermeira, então ela só vivia me costurando. E uma vez, eu em cima do caminhão sozinho, eu comecei a escutar uma pedra batendo no caminhão. Aí quando eu vi um coleguinha meu com a tiradeira, né, tacando a pedra, tentando me acertar em cima do caminhão. Aí saí correndo na carroceria e fui pular da carroceria pro chão. Eu botei a mão e quebrei o braço. Eu quase perdi o dedo. Eu vi o quanto é importante a gente ter o devido cuidado e fazer as coisas pensando em algo que possa acontecer. Não tem nada mais importante do que você sair da sua casa e seus filhos estarem dormindo, mas quando você chegar em casa, naquele horário pré-determinado, vem primeiro, se você tiver o seu cachorrinho, que chega mais rápido, né? Em seguida vem a menorzinha, que ela quer chegar primeiro que os maiores. Vem o filho, a filha, por fim a esposa, mas não menos importante. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com. Eu tenho
43 anos, eu sou casado e eu sou esse rapaz que vocês estão vendo aqui na foto. Quando é criança, a gente não tem realmente a real percepção do perigo, o que é ao contrário de um adulto, que ele só se coloca em risco porque quer. Aí eu tinha 6 anos de idade e acabei brincando com álcool. Antigamente vendia aqueles laboratóriozinhos de brinquedo e eu era louco por aquela brincadeira. E eu me achava cientista maluco, né? Então eu queria fazer experiências, fazer brincadeiras. E numa delas eu acabei, pela falta de consciência do que estava fazendo. Eu estava sozinho em casa, minha mãe estava na casa da vizinha em frente. E acabei brincando com álcool. Nessa minha brincadeira com álcool, minha mão derrubou a garrafa de álcool e eu me queimei. Eu fiquei no hospital do Andaraí durante 1 ano e 3 dias. Eu tinha passado por 6 paradas cardíacas, desde o momento que eu fui internado aos primeiros 15, 20 dias. Você, quando está dentro de uma área de setor de queimados, principalmente por ser criança, nenhum equipamento lá dentro pode apresentar reflexo, para que você não se veja. Lá dentro não tem espelho, lá dentro não tem reflexo. Eu fiquei com meus braços colados no tórax, meu pescoço, meu queixo colado no tórax, minhas duas mãos tortas dessa maneira, e eu falava assim para as pessoas, para o médico, para todo mundo. Por cerca de 1 mês eu fiquei sem enxergar, totalmente sem enxergar e sem poder falar. Então imagina para uma criança de 6 anos, eu não via e não falava. E só na boca e nos olhos eu fui operado 8 vezes. Uma delas, vocês veem aqui, já fora do hospital, foi a última cirurgia na qual eles realmente conseguiram fazer com que eu voltasse a enxergar. Eu tinha que lidar com a vida novamente, voltar para a escola. Eu travei, né, cara? Tem aquela travada na porta da escola. Minha mãe me pegou pelo braço e falou: entra, porque a sua vida é aí dentro. Naquele dia eu deixei de ser o Caio bagunceiro, que a escola inteira conhecia, para ser o seu Caio queimado. PremiumBeat.com. As pessoas me conhecem por causa da queimadura? Evidentemente que sim. É claro que as pessoas me conhecem por causa disso. Família, né, cara? Família. Meu pai era uma voz na escuridão. Meu pai era uma mão na escuridão. E dentro daquela escuridão de quando eu acordava, dentro daquela diversas cirurgias, como você viu, eu estava com os olhos tapados, boca tapada. Eu começava a me recuperar da anestesia quando eu começava a falar no meio daquela escuridão. Eu escutava a voz dele: calma, calma que eu estou aqui. A gente precisa pensar e parar sempre antes de tomar qualquer atitude, seja na nossa vida profissional, seja no dia a dia. Alguém disse que voltar para casa e olhar para os filhos, saber que a gente vai chegar em casa e eles estão nos esperando, é o mais importante de tudo. Mas para que isso aconteça, a gente tem que voltar para casa.
Obrigada pela atenção de todos.